Eu preciso ouvir. Amém? Glória a Deus. Boa tarde, meus irmãos. Pode se assentar. Meu boa tarde a você que vai assistir essa live também. Estamos ao vivo pelo Facebook, através dessa página. Estamos aqui na igreja também com os irmãos aqui presentes, né? Que vai assistir essa palavra também, ouvir essa mensagem. Gostaria a sua atenção, tá? No nome de Jesus. Agradeço o meu amigo Alexandre Rangel, que está fazendo a filmagem. Que Deus abençoe a vida do irmão, né? E você que está assistindo essa live, que você possa fazer uma visitinha no meu canal também, né? No YouTube. Meu nome é Amilcar Clock com Q, né? Você pode visitar lá o meu canal no YouTube, você vai ver várias mensagens edificantes, tá? Que vai ajudar você a edificar a sua fé, tá bom? Mas que você não esteja só nas lives, que você esteja presente na igreja também, tá bom? No nome de Jesus. Mas eu já quero deixar a palavra de Deus, né? Agradeço essa oportunidade que o nosso pastor deu de estar transmitindo essa palavra, né? Ele está em viagem para São Paulo. E hoje eu trouxe uma mensagem, né? Desde cedo, essa já é a segunda reunião, que eu estou falando sobre a gente tem que se firmar na verdade. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes existem pessoas que elas estão firmes na igreja, né? Tem pessoas que já estão lá já há 10 anos na igreja. Tem pessoas que já estão há 20 anos na igreja, né? Às vezes elas estão firmes no ministério, faz parte de uma igreja. Mas às vezes a pessoa ela não está firme na palavra. Ela não tem se firmado na verdade. Às vezes é uma pessoa até, né, conhecedora do Evangelho. Às vezes é uma pessoa que até conhece muito a palavra. Uma pessoa que estuda, né? Uma pessoa que tem até curso teológico. Mas a pessoa ela não vive aquilo que ela conhece. E a gente sabe que a palavra de Deus, ela só vai ter efeito na vida de uma pessoa quando se há prática. Quando se a pessoa, ela vive, né? É que nem voltando àquela velha história, né? Aquele velho costume do Salmo 91 aberto na mesa da cozinha, né? Eu falo isso porque a minha avó tinha essa mania. Eu falo isso porque a minha avó tinha esse costume, né? Mas só quem viveu junto com a minha avó sabe como era o ambiente que ela vivia. Um ambiente de briga, um ambiente de contenda, um ambiente de dissensão. Ou seja, e a Bíblia estava lá aberta, né? No Salmo 91. Tinha efeito? Não. Então, a pessoa ela tem que aprender a se firmar na verdade. E hoje cedo eu falava com os irmãos que estavam aqui, que o que tem de pessoas que estão sendo massacradas pelo diabo, e pessoa que eu estou falando não é quem está lá fora, porque quem está lá fora infelizmente já estão nas mãos do inimigo, né? Infelizmente, até quando Deus resgatar elas e elas quiserem ser resgatadas, né? Falando isso, você que assiste essa mensagem, se você está afastado do caminho, volte imediatamente, tá bom? Então, mas eu estou falando de pessoas que estão no nosso meio, que às vezes são pessoas que
professam uma fé. Às vezes são pessoas que carregam uma Bíblia debaixo do seu braço, mas estão sendo massacradas pelo diabo. O diabo tem feito de gato e o quê? E sapato. Tem escravizado a pessoa através de uma doença, né? Tem escravizado a pessoa através de uma enfermidade, através de uma opressão, né? Através de uma dificuldade, né? Ô irmã, a senhora quer um copo d'água? A irmã está bem? É? Não, qualquer coisa eu pedia para a auxiliadora pegar lá, né? Então, às vezes a pessoa está dentro de uma igreja e muitas das vezes a pessoa está sendo escrava por um problema. É claro, né? Provação, momento difícil, momento de dificuldade, todas as pessoas passam. Mas às vezes tem pessoas que fazem parte de uma igreja, fazem parte de um ministério, às vezes são até obreiros, né? Às vezes são até pregadores, assim como eu, mas estão sendo escravas, né? Por uma situação, por uma opressão, por um momento difícil. Ou seja, o diabo tem martirizado a pessoa, com a pessoa carregando o quê? A Bíblia debaixo do braço, né? Ou seja, é correto isso? Será que isso é normal? Claro que não. Porque às vezes a pessoa, ela está firme aonde? Na igreja. Mas ela está faltando estar firme na palavra, na verdade. E Jesus, ele tratou os fariseus, ele tratou isso com os fariseus. Quem eram os fariseus? Eram os crentes da época, né? Eram os religiosos, eram aqueles que diziam que era de Deus, que diziam ser pessoas da fé, mas viviam do quê? De aparência. Eles tinham um vasto conhecimento das Escrituras, mas eles não praticavam, eles não viviam, eles tinham conhecimento, mas não viviam aquilo que conhecia, não praticava aquilo que conhecia. E eu falei hoje de manhã que Jesus, ele tratou muito rigoroso com os fariseus. Por quê? Porque os fariseus, eles não queriam se arrepender do seu mau caminho. Melhorou, minha irmã? Melhorou? Ah, então tá bom, né? E os fariseus, eles não queriam se arrepender do seu mau caminho. Então, Jesus, ele agiu de uma maneira dura com os fariseus. Jesus pegou duro com os fariseus. Por quê? Além dos fariseus, eles não viver o que pregava, o que conhecia, eles ainda gostavam do quê? De atrapalhar aqueles que gostavam de viver. Ou seja, eles quiseram atrapalhar quem? Jesus. Jesus começou a curar, né? E os fariseus começaram a chamar Jesus do quê? De endemoniado. Os fariseus começaram a falar que Jesus estava com um espírito imundo, que Jesus estava com Beuzebu. Ou seja, irmão, houve, não vou falar um bate-boca, mas houve um confrontamento entre Jesus e os fariseus. E lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, olha só do que Jesus chamou os fariseus.
Ministro, mas Jesus chamou o fariseu disso? Sim, meu irmão. Mas entenda uma coisa. A verdade, por mais que doa, ela faz o quê? Ela liberta, ela desperta. Às vezes, Jesus que a religião apresenta é aquele Jesus que que concorda com o pecado, aquele Jesus que amacia a pessoa que está no erro. Não. O amor de Deus é grande, o amor de Jesus foi grande. Sim, Jesus amou a todos. Exatamente por isso que ele, com algumas pessoas, com alguns tipos de pessoa, ele teve que agir duro. A pessoa que ama de verdade, muitas das vezes ela vai ter que agir de que maneira? Dura. Porque como que você desperta alguém que está, dormindo? Você falando manso? Não. Quando a pessoa está lá num sono profundo, se você ficar, fulano, acorda, a pessoa vai acordar? Não vai. Você tem que pegar a pessoa assim e dar o quê? Um chacoalhão. Acorda. Eu me lembro que a minha avó tinha um relógio daqueles despertador redondo, aqueles antigo, que você dava a corda, aí o jeito que ele ele despertava, fazia um barulho alto, irritante, Ou seja, irmão, a pessoa, se ela não tiver, se não agir duro com ela, o que vai acontecer? Ela não vai despertar. Ou seja, tem pessoas que é preciso que você haja com ela duro. Quem ama verdadeiramente, ela precisa falar o quê? A verdade. E Jesus com os fariseus, ele agiu duramente. Jesus, ele amou e ama, mas as palavras dele eram palavras o quê? Duras, positivas. Jesus com a multidão, ele agiu de um jeito, porque a multidão não conhecia a palavra. Mas Jesus, com quem conhecia a palavra, Jesus agiu de outro jeito, agiu duro, porque eram pessoas que conheciam, mas não praticavam. Amém? E olha só, João, capítulo 8, versículo 44, Jesus, ele chamou os fariseus de filhos do diabo. Ministro sim, meu irmão. Mas você vai entender o porquê que Jesus chamou os fariseus de filhos do diabo. Você vai entender. Ministro, mas Deus não ama. Claro que Deus ama, meu irmão. Só que esse povo era um povo cruel. Esse povo era um povo que não queria se arrepender do seu mau caminho, meu irmão. Era um povo mau. E eu te garanto que eles tivessem se arrependido, eles teriam alcançado o quê? O perdão, como todos alcançam. Mas Jesus teve que dar essa palavra dura para eles. Você vê que Jesus é tão bom, que mesmo sabendo que os fariseus iriam endurecer o coração, mesmo assim ele fez o quê? Insistiu em tentar mostrar o quê? A verdade. Amém? Vocês acharam? Então o que aconteceu? Se você quiser assistir, acompanhar depois toda essa conversa, você vai ver o confrontamento entre Jesus e os fariseus. Os fariseus começaram a chamar Jesus de filho do diabo. Os fariseus começaram a tentar bater de frente com Jesus.
Os fariseus acharam ruim porque Jesus tinha curado no sábado. Você vai ver que eles batiam de frente com Jesus. Eles viraram para Jesus e disseram o que para ele? Nós somos filhos de Abraão, né? Aí Jesus virou para eles e falava: não, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam o que Abraão fez. Porque Abraão testemunhou de mim. Aonde que Jesus encerrou a conversa, Jesus concluiu a conversa chamando eles de quê? De filhos do diabo. Agora, você pensa que eles despertaram com isso? Com essa palavra dura? Não, pelo contrário. Aí que eles quiseram apedrejar Jesus, né? Diz assim, olha só: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai, e ele foi homicida desde o princípio. Preste atenção. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que é proposto, porque é mentiroso e pai do quê? Da mentira. Você percebeu uma coisa aqui? Eu quero que você frisa bem algo. Jesus disse aqui que o diabo nunca se firmou na verdade. Nunca. Desde o princípio do tempo, desde a criação do mundo, desde o princípio de tudo, o próprio Jesus falou que o diabo nunca se firmou na verdade. Eu pergunto para você, olha só que algo forte isso. Tem alguém mais conhecedor da palavra do que o diabo? Não existe. O diabo, ele conhece a palavra mais do que qualquer pregador, mais do que o pregador mais antigo de igreja. O diabo conhece a palavra mais do que aquela pessoa que estuda a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia de Gênesis, o que? Apocalipse. Mas você percebe uma coisa? O que Jesus falou dele? Ele nunca se firmou na verdade. E o que eu quero que você entenda? O que existe de pessoas que conhecem a palavra, o que tem de crentes que tem um vasto conhecimento bíblico, que tem curso de teologia, que tem curso bíblico, que tem estudo, que tem não sei o que lá, que tem bacharel de escatologia, que tem diploma de professor de teologia, que tem isso, que tem aquilo outro, e conhece mesmo, mas não vive aquilo. Adianta alguma coisa? Não adianta. Tem pessoas que conhecem a palavra, mas ela não se firma, meu irmão. Tem pessoas que conhecem a Bíblia e tudo que você perguntar para ela, ela vai te responder na ponta da língua, mas ela não se firma naquilo. O que tem de pessoas que conhecem a Bíblia, mas o casamento é destruído, a saúde é destruída, a família é destruída. Adianta alguma coisa? Não adianta, irmão. Se a pessoa conhecer e ela não se firmar no que está escrito, meu irmão, não vai ter efeito nenhum. Agora eu pergunto para você, por que Jesus chamou aquele povo de filho do diabo? Porque eles faziam o que o diabo queria. Meu irmão, e tem muita gente, se a pessoa não vive na verdade, ela está vivendo aonde? Na mentira. E quem que é o pai da mentira?
É o diabo, meu irmão. Nem todos são filhos de Deus. Esse negócio que o mundo lá fora fala, porque todos são filhos de Deus. Não, isso é conversa. Todos nós somos criaturas, meu irmão. Mas a pessoa só se torna filho quando ela decide viver o Evangelho. Quando ela decide fazer o que a palavra manda. Quando ela decide fazer o que Deus manda ela fazer. Está lá em João 1,12. A todos quantos o recebeu, deu o poder de ser chamado filhos de Deus. Então essa conversa que todos é filho de Deus, não. Porque todos nós somos filhos de Deus. A pessoa está na imundície, na sujeira. Não, meu irmão. A pessoa se torna de Deus quando ela faz o que a palavra de Deus manda. Então por isso que Jesus chamou esse povo de filho de quem? Do diabo. Ou seja, se a pessoa não se firma na verdade, ela está vivendo aonde? Na mentira, irmão. E tem muito crente aí que está vivendo na mentira. Que mentira? A própria mentira. Está mentindo para si próprio. O que tem de pessoas que estão falando só porque conhecem a Bíblia capa a capa, estão se achando pessoas de Deus. Meu Deus do céu, está cheio. Mas na verdade elas estão sendo o quê? Enganadas pelo diabo, meu irmão. Por isso que é importante que nós devemos firmar o quê? Na verdade. Amém? Olha o que ele continua dizendo. 45, né? Diz assim, ó. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Ou seja, aquele povo não gostava de ouvir o quê? A verdade, irmão. Aquela pessoa que não gosta de ouvir a verdade, se você falar para ela, você faz o que? Você arruma até briga. O que tem de pessoas que conhecem a verdade, sabe da verdade, mas não aceita, está cheio. Meu irmão, não podemos ser assim. Temos que nos firmar no quê? Na verdade. Amém? Deus, ele se agrada de pessoas humildes, meu irmão. Se tem uma coisa que Deus, ele abomina, é aquela pessoa que é o quê? Orgulhosa. É aquela pessoa que sabe o que ela tem que fazer, mas ela não faz. Eu falava hoje cedo que é difícil você evangelizar um desviado, não é? Não sei se você já tentou evangelizar um afastado do caminho. Tudo que você fala para a pessoa fala para você o quê? Eu já sei. Não, meu irmão. Não adianta saber e não viver, meu irmão. Por isso que nós temos que firmar o quê? Na verdade. Amém? 1 João, nós estamos no Evangelho, agora lá na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 4. Cadê a irmã? A irmã ainda está aí? Tá? Tá bem, irmã? Tá bem? Ah, então tá bom. Fiquei preocupado com a senhora, irmã. 1 João, capítulo 2, versículo 4. Ainda bem que a gente tem uma enfermeira aqui, né? Fiquei preocupado com a irmã. 1 João, você está no Evangelho. É na carta de João. Naquelas Bíblias mais antigas está epístola, né? Mas na verdade uma epístola é uma carta. Né? Primeira carta de João. Você que está assistindo a live também, se você quiser me acompanhar. Primeira carta de João vai edificar a sua fé.
1 João, capítulo 2, versículo 4. Versículo 4. Os irmãos encontraram? Todos acharam? Diz assim, ó, preste bem atenção. Diz assim, ó: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está o quê? A verdade. Meu irmão, o que tem de pessoas que elas falam assim: eu conheço Deus, né? O que tem de pessoas que ela fala assim: eu sou uma pessoa íntima de Deus, né? O que tem de pessoas que ela fala assim: não, porque eu sou uma pessoa que já estou há 20 anos na igreja, né? Eu conheço a igreja desde quando ela fundou, né? Eu fui a primeira membra, né? Então eu conheço Deus. A pessoa fica se enganando, meu irmão. Não adianta nada a pessoa falar que conhece e ela não pratica, né? É que nem eu falei até hoje cedo, né? Eu dei um exemplo até mais, um exemplo bobo, né? Eu dei um exemplo até bobo. Às vezes a pessoa está lá, né? Ela fala que trabalha numa loja. Vamos dar um exemplo, né? A pessoa diz que trabalha no Magazine Luiza, mas aí ela está com o uniforme das Casas Bahia. Então ela não trabalha no Magazine Luiza. O que eu quero que você entenda? Tem pessoas que falam assim: eu conheço a Deus, mas ela vive ao contrário do que ele fala. Eu pergunto para você: ela conhece Deus? Não conhece. Ela pode ter o quê? Informação de Deus. Porque uma coisa, meu irmão, é eu ter informação de alguém. Outra coisa é eu ter intimidade com essa pessoa. Está entendendo, sim ou não? Por exemplo, eu tenho informação, e você também deve ter informação de quem é o nosso líder, né? O líder da Igreja da Graça, não tem? Você sabe quem é o missionário, não é? Mas como que a gente sabe quem é o missionário? Pela informação que a gente tem, que a televisão nos apresenta, que o Facebook nos apresenta, que as redes sociais nos apresentam, que o rádio nos apresenta. Agora, nós temos o quê? Informação. Algum dia você já foi tomar café na casa do missionário? Nunca, né? Nem eu. Ou seja, a gente conhece por informação. Agora, o conhecer que a Bíblia fala aqui, não é o conhecer por informação, é o conhecer por intimidade, por comunhão, meu irmão. Infelizmente a igreja está cheia de pessoas que têm informação de quem é Deus. Ela sabe que Jesus morreu na cruz, ela sabe que Moisés abriu o mar vermelho, né? Ela sabe que Jesus nasceu numa manjedoura. Ela sabe, ela tem informação, mas ela não tem intimidade. É o que a Bíblia diz. Primeira carta de João 2:4, né? Aquele que diz eu conheço, mas não guarda os mandamentos, é mentiroso, irmão. E tem muita gente aí que está mentindo para si próprio. Tem muita gente que fala assim: eu sou uma pessoa íntima de Deus, eu tenho intimidade com Deus, mas não guarda o mandamento dele, vive ao contrário do que a palavra manda. Meu irmão, eu falei hoje de manhã e vou repetir agora à tarde:
O que tem de crentes que vai para o inferno com a Bíblia debaixo do braço. O que tem de crentes que vai para o inferno conhecendo a Bíblia, meu irmão. Sabe por quê? Porque conheceram, mas não viveram. Conheceram, mas não quiseram viver o que estava escrito. Viveram na prática errada. Viveram no caminho ao contrário do que a Bíblia manda, meu irmão. Amém? Por isso que nós temos que firmar no que? Na verdade, meu irmão. Olha o que a Bíblia diz. Volta lá. Evangelho de João 18:37 agora. Hoje eu estou passeando na Bíblia, né? Mas é uma mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração já faz tempo, meu irmão. E eu confesso para os irmãos que o diabo luta para a gente não trazer a palavra. Quarta-feira os irmãos viram que eu não estava aqui, né? Só Deus sabe o que eu passei. Mas eu estou aqui de novo, de pé, né? Estou aqui de novo. Mas o diabo luta, meu irmão, para a gente não falar a verdade. O diabo não quer que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Ele quer ficar agindo escondido na vida dos crentes. E tem muito crente aí, irmão, que estão carregando a Bíblia debaixo do braço, mas está aí, oprimido. Põe a mão na cabeça da pessoa, o demônio manifesta. Não deveria ser assim. Mas se a pessoa aprender a viver o que conhece, tudo muda. Se a pessoa se firmar na palavra, tudo muda. Amém? Evangelho de João. Nós estávamos na carta, volta lá no Evangelho. Capítulo 18. Versículo 37. Evangelho de João. Dezoito, 37. Acharam? Tem alguém procurando ainda? Vamos lá. Olha só. Diz assim, ó. E disse Pilatos: logo tu és o rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. E eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então aqui Jesus já estava preso. Jesus foi interrogado por Pilatos. E eu falei algo hoje cedo e vou repetir para você agora. Se dependesse de Pilatos, Jesus não era para ser crucificado, porque o Pilatos não teve nada do que acusar Jesus. É claro, a palavra tinha que se cumprir, sim. Mas você sabe por que Jesus foi crucificado? Sabe ou não? Por causa da religião, por causa do costume da época. E eu falei hoje de manhã que se Jesus viesse de novo como homem, ele seria crucificado outra vez por muitos aí. Existem pessoas que têm costumes. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode cortar cabelo, e não pode usar calça comprida, e não pode comer carne de porco, e não pode tomar café, e não pode dormir de short, e não sei o que lá. Né? Tem pessoas que estão cheias de costumes. Né? Eu falei isso para um irmão, o irmão sabe quem é, né, irmão?
Tem pessoas que estão cheias de costumes. Religião. Ou seja, a pessoa só aprendeu costumes. Que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, não pode não sei o que lá. Ou seja, a pessoa não está vivendo na palavra, ela não está vivendo, firmando na verdade, ela está cheia de costumes. E Jesus foi crucificado por causa de um costume naquela época. Na época da Páscoa, né, a religião libertava o quê? Um prisioneiro. E o povo estava tão cego pelo diabo, que eles preferiram soltar um bandido, um criminoso, e mandar crucificar quem? Um inocente. Ou seja, por causa de um costume, né? Você vê o tanto que a pessoa não tem que ser religiosa, ela tem que ser de Deus, meu irmão. Não caia nessa conversa que o mundo lá fora fala, não, porque a religião nos leva a Deus. Leva não. Preste atenção, você que me assiste agora e você que está aqui. A religião vai te afastar de Deus. Te levar a Deus, não. Não caia nessa, não. Jesus foi crucificado por causa da religião, por causa do costume do povo. O costume aprisiona, meu irmão. Está cheio de crentes aí, cheio de costumes que muitas igrejas impõem aí, mas é oprimido, vive doente, enfermo. Não está vivendo no quê? Na palavra. E você viu o que Jesus falou? Que aqueles que são da verdade, escutam o quê? A minha voz. Ou seja, aquela pessoa que ama a verdade, ela vai ouvir a voz de quem? De Deus. O que é ouvir? É dar ouvidos, é dar atenção. Amém? Volta lá no capítulo 8. Agora no versículo 47. Hoje eu tô andando. Volta no capítulo 8. Agora no versículo 47. Olha só. João capítulo 8, agora versículo 47. Ainda bem que o meu cinegrafista está no tripé, né? Senão ia dar câmera na mão hoje, né? João capítulo 8, versículo 47. Olha só. Os irmãos encontraram? Diz assim, preste atenção. Quem é de Deus, escuta as palavras de quem? De Deus. Por isso vós, não as escutais, porque não sois de quem? De Deus. Você sabe para quem que Jesus disse isso? Para os crentes da época, meu irmão. Para os fariseus da época. Porque eles batiam no peito, falavam o quê? Eu sou de Deus. Tem muita gente aí, né? Não, eu sou de Deus. Eu sou um homem de Deus. Eu sou uma pessoa de Deus. Não, eu sou uma mulher de Deus. Eu sou de Deus. Mas o que Jesus disse? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. E Jesus declarou bem claro para aquele povo: por isso que vocês não são de Deus, porque vocês não escutam. Irmão, isso é coisa séria. A pessoa só se torna de Deus quando ela ouve o que Deus fala, meu irmão. A pessoa só se torna uma pessoa de Deus de verdade
um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando ela escuta o que Deus, Ele fala, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Você vê que Jesus, ele agiu duro com aquele povo. Se você quiser ler depois todo esse capítulo, você vai ver que os fariseus, eles ficaram batendo de frente. Chamaram Jesus de endemoniado. É assim. Aquela pessoa que não gosta da verdade, ela vai mesmo. Ela vai se sentir ofendida com o pregador. Ela vai chamar o pregador de endemoniado, né? Vai mudar de ministério, vai mudar de igreja. Por quê? Porque ela não é de Deus. Porque ela não quer escutar, meu irmão, o que Deus manda. Às vezes a pessoa começa a ficar incomodada com aquela palavra. O que aconteceu aqui? Foi o que os fariseus ficaram. Eles ficaram incomodados com o que Jesus disse. Ao ponto até de querer o quê? Apedrejar. Quiseram apedrejar Jesus. E tem muita gente assim hoje, irmão. Eu falava hoje cedo, o que tem de pessoas que, se ela pudesse pegar o pregador e bater, ela faria isso. É que no nosso país a gente não tem isso, né? Mas se um dia for ter, meu irmão, o pregador que gosta de falar a verdade, se prepara para apanhar. Bom que as minhas costas é larga, né? Pode bater que aguenta, porque jamais eu vou deixar de pregar a verdade. Amém? E se a pessoa não escuta a palavra de Deus, se ela não obedece, se ela não dá ouvido, ela pode fazer parte de uma igreja, mas de Deus ela não está sendo. Amém? Então que nós possamos nos firmar no que? Na verdade. Para a gente encerrar, vai lá em Lucas, como esse homem fez, né? Lucas capítulo 7, versículo 7, e eu vou encerrar a mensagem aqui. Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7, versículo 7. Lucas 7, 7. Bom, a gente conhece essa história, né? Fala do centurião que pediu para que Jesus curasse o seu filho, né? E Jesus queria ir na casa dele, né? E ele se achou indigno que Jesus fosse lá. Olha só que forte isso, irmão. Alguém que ouviu falar de Jesus, e somente uma palavra que Jesus deu para ele foi o quê? Suficiente. Eu falei hoje de manhã e vou repetir à tarde. Eu fico pensando quantas palavras muitas pessoas vão precisar ouvir para despertar, meu irmão. Eu falei hoje de manhã que o tempo que nós estamos vivendo, meu irmão, é tempo de decisão. Jesus está voltando. A palavra de Deus está se cumprindo, as profecias da Bíblia estão se cumprindo. Nós estamos vivendo em pleno Mateus 24, meu irmão. As pestes estão aí, o amor de muitos estão se esfriando, o tempo está passando depressa, está lá Mateus 24, verso 22, né? O Evangelho está sendo anunciado, e eu fico pensando, o que muitas pessoas estão pensando ainda da vida que não desperta? Quantas palavras a pessoa vai precisar ouvir para a pessoa ela despertar para a vida? Eu fico pensando, meu Deus. Eu estava em casa, eu não sei que dia que foi, estava lá sentado no sofá, meditando, e eu fiquei pensando, meu Deus,
Quantas palavras as pessoas vão precisar ouvir ainda para fazer o que precisa ser feito? Bom, tem gente que Deus já está falando com ela já faz tempo, para ela abandonar o pecado, para ela, tomar um rumo na vida. Faz tempo que Deus está falando para a pessoa voltar para o caminho, aquela pessoa que está afastada. Faz tempo que Deus está falando para a pessoa perdoar. Mas tem gente que ainda está no caminho errado, irmão. Eu fico pensando, quantas palavras que a pessoa vai precisar ouvir. Porque para esse homem aqui, somente uma palavra foi suficiente. E olha que eu não estou falando de alguém crente, não. Eu estou falando de alguém estrangeiro, um centurião. Na época era considerado o quê? Uma autoridade, que era como se fosse hoje o quê? Um delegado, um sargento. Mas uma pessoa que foi humilde, que entendeu quem era quem? Jesus. E quantos hoje, meu Deus, não se sujeitam àquilo que Deus fala? Meu Deus, eu fico pensando, quantas palavras as pessoas vão precisar ouvir para fazer o que precisa ser feito. Lucas 7,7. Preste atenção. Por isso nem me senti, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dizes, porém, o quê? Uma palavra. Ele pediu uma só. Preste atenção, e nós temos quantas palavras? Mais de uma, né? Só na nossa igreja nós temos culto domingo, segunda, quarta, sexta. Tem culto de manhã, à tarde e à noite. Você que está no Facebook, tem palavra, você está assistindo a mensagem, você tem palavra no Facebook, no YouTube, no Instagram, em outras plataformas. Meu Deus, o Evangelho está sendo pregado. Mais de uma palavra está sendo anunciada. Mais de um pregador está sendo usado por Deus, de várias igrejas. Nessa época de pandemia que a gente viveu, que teve de igrejas, pregadores que pregaram o Evangelho, e até hoje estão aí, inclusive eu sou um deles. Mas eu pergunto, quantas palavras as pessoas vão precisar ouvir? Esse centurião, ele pediu só uma só. E olha que ele nem quis que Jesus fosse lá. Não, Senhor, não vai lá não, porque eu não sou um homem que é digno de receber o Senhor, não. Ele nem teve muita intimidade com Jesus. O pouco que ele conheceu de Jesus já foi suficiente para ele saber o que era para ser feito. E tem crente que está 20 anos na igreja, e até hoje a palavra não tem sido suficiente. Meu Deus do céu. Vai despertar quanto? Quando Jesus voltar? Quando a igreja for embora? Aí vai ser tarde. Pensa nisso. Diz assim, continuando, uma palavra, né? E o meu criado sarará. Versículo 8. Porque também sou homem sujeito à autoridade. Olha só. Ele sabia que Jesus não era qualquer pessoa. Ele sabia que Jesus era uma o quê? Autoridade. E ele se sujeitou à autoridade de quem? De Jesus. E olha que ele era um homem estrangeiro, hein? Não era crente não, irmão. Não era crente não. Eu fico pensando, às vezes tem pessoas que são lá de fora, e muitas das vezes tratam as coisas de Deus com tanto temor, e às vezes muitos crentes não tratam. Mas, vamos lá.
versículo 8 ainda, né? Sujeito à autoridade, e tenho soldados ao meu poder. Digo a este vai, e este vai. A outro vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. E para a gente encerrar, versículo 9. Preste atenção. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tamanha fé. Em outras palavras, vocês estão vendo aqui? Jesus deve ter virado para a multidão, né? Deve ter falado: você está vendo aqui? Que vergonha. Nem entre vocês eu achei um homem com tanta fé quanto a este estrangeiro. Que vergonha. Parabéns, hein? Não, Jesus não falou assim, eu que estou falando, tá? Mas Jesus pregou tanto para a multidão, para os discípulos. Esse homem, só uma palavra foi suficiente para ele. E para a gente encerrar, eu pergunto mais uma vez: quantas palavras nós vamos precisar ouvir para se firmar na verdade? Quantos arrependa, muitas pessoas vão precisar ouvir de Deus para se arrepender? Quantos abandonam o erro, a pessoa vai precisar ouvir de Deus para abandonar? Reflita nessa palavra, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fique com essa palavra, no nome de Jesus.